Bom, eu sou o José Selmi da Nutrópica. O objetivo hoje é falar sobre o manejo nutricional de calopsitas. A minha ideia é dar uma visão geral sobre como que a gente alimentava as calopsitas, ou como se alimenta tradicionalmente, e o que a gente propõe, né? Antes de falar da questão de alimentação, eu vou falar um pouco de calopsita, origem, algumas coisas que eu acho que muitos já sabem, mas muitos não sabem. É legal a gente falar um pouquinho sobre o animal também, não falar só sobre o né? Tem meu telefone, mas depois eu deixo um cartão aqui para todo mundo, ficar mais fácil. E eu coloquei várias imagens e coloquei uma fajuta também no meio, que é um cara que tem vários brinquedinhos, né? É um cara que faz um brinquedinho de pano, achei muito divertido. Bom, as calopsitas, elas fazem parte da ordem dos psitacídeos, né? Que é o grande grupo dos psitacídeos. Nós temos aí mais ou menos 340 espécies, e que são divididas em 3 classes. Antes de falar das classes, como é que a gente define um psitacídeo? A gente tem as aves em casa e muitas vezes a gente não se pergunta por que esse bicho é assim, né? Porque o passeriforme, o que define a taxonomia, como é que é a nomenclatura, como é que ele é estudado, né? Então o grupo dos psitaciformes acho que é o grupo mais fácil da gente identificar. Primeiro, a forma do bico. A forma do bico é inconfundível. Normalmente a gente fala que cria o que tem bico redondo, né? Que a forma do bico é a principal característica deles. Segunda característica também é única dos psitaciformes é a forma das patas, né? As patas têm formato de tesoura, né? Chama zigodátila. Você tem 2 dedos para frente, 2 dedos para trás. É o contrário da maioria dos passeriformes e de outras aves, onde você tem 3 dedos para frente e só um para trás. E o anel perioftálmico carnoso, que fica em volta dos olhos, você sempre tem uma pele carnosa em volta. Isso define também muito os psitaciformes, né? Eu achei legal falar disso porque as calopsitas, na verdade, são uma pequena cacatua, né? As 3 classes que nós temos aí de psitaciformes, psitacida, que são os lores, e cacatuídae, né? Então, as calopsitas, que são as aves que nós todos gostamos aqui, todo esse nosso grupo, elas são pequenas cacatuas. O nome científico delas é Nymphicus hollandicus. Eu já pesquiso há um bom tempo entender porque hollandicus, provavelmente porque algum pesquisador holandês deve ter... Posso? Pode? Deusa da Nova Holanda. Deusa da Nova Holanda. Muito bem. Na verdade foram os holandeses que desbravaram pela primeira vez a Nova Zelândia, a Austrália, aquela região toda, né? E o nome da Nova Zelândia vem de holandês também, né? É Deusa da Nova Holanda, então? Deusa da Nova Holanda. E o cara que descreveu era um holandês? Não, isso aí eu não lembro, mas pelo que eu andei lendo, Nymphicus hollandicus é Deusa da Nova Holanda. Entendi. Porque acho que a Austrália, no início, ela foi chamada de Nova Holanda. A Nova Zelândia era chamada também de Nova Holanda. Foi conquistada, né? Bom, elas têm 30 centímetros de comprimento, pesam em média 90 gramas, tem calopsitas menores, o Paulo até estava comentando de manhã de uma sua, né, que tem 75, Bravo 75, né? E tá gordo. Tá gorda, porque ela dá só 50 gramas, era microcalopsita. E nós temos algumas calopsitas pesando 120 gramas, né? Temos algumas obesas também, mas na média elas pesam 90 gramas, se tornam adultas com menos de 1 ano. As pessoas que eu conheço que criam calopsitas recomendam não reproduzir antes de 1 ano. Aparentemente o resultado reprodutivo após 1 ano é mais consistente. Esse é mais enfático, a gente vai com 18 meses. Com 18 melhor meses. Ainda. Para evitar, porque tem muita gente que já está começando a querer criar, já cria logo de cara, e você tem muitos problemas de filhotes abandonados, né? de aves que não se tornam bons pais, né? Em média ela bota 5 ovos e ela pode viver 20 anos. A parte que eu mais queria falar é essa. Porque a imensa maioria das calopsitas que a gente vê hoje em cativeiro duram 5, 6 anos. As pessoas compram muitas calopsitas de diversas fontes, de diversos tipos de criação, e junto de criação de qualidade não muito boa e de manejo inadequado, as calopsitas acabam encurtando muito, tendo a vida encurtada, né? O que eu percebo muito assim, a mais velha que eu atendi tinha 18 anos. E todas elas, as mais velhas, morrem por acidente. Não assim, não por deficiente genética, essa coisa, mas por acidente.
não, é ventilador de teto, bateu na janela, caiu. Então assim, coisas do tipo, né? Mas nunca vi passar de 18 anos não. Todo mundo pergunta, chega a 20? Eu não sei, passa 18. Mas realmente acidente Então acho que uma das coisas que a gente, que é o que tem a ver com o nosso trabalho, com o trabalho nutricional, e que também está com o trabalho veterinário, é a gente tentar criar condições para que as aves desfrutem da longevidade máxima delas, né, com saúde. E infelizmente as práticas de manejo que são adotadas levam a um óbito prematuro. As aves vêm a falecer muito antes do que elas deveriam. E acho que a gente pode, gostando e sendo apaixonado pelas aves, a gente pode contribuir para que isso mude, melhore, né? Outra coisa que eu coloquei aqui que eu achei divertido, que é uma facilmente identificável em questão de sexo, né? Nem todas são, a imensa maioria dos psittaciformes não são. As calopsitas são facilmente identificadas, principalmente de forma selvagem, né? Algumas mutações são mais difíceis, como todos vocês sabem, eu não vou ficar me estendendo nesse pedaço aqui. E nós temos uma quantidade enorme de mutações disponíveis. Eu coloquei uma foto aqui de uma cabeça amarela, de um cara amarelo, que é uma mutação que eu acho que não chegou no ainda, pelo menos eu não sei, e já chegou? Sério? Pô, legal. E nós temos aí uma variedade de cores, o que é muito legal, e de combinações, né? Em termos gerais, o que sabe em pesquisa sobre comportamento? Não se tem grandes pesquisadores estudando o comportamento de calopsita. O que sabe na prática é que geralmente os machos são mais ativos e vocalizam mais, até pela o próprio comportamento reprodutivo, e que as fêmeas vocalizam menos e que são menos ativas. Contudo, toda vez que a gente cria uma regra, a gente aparece com várias exceções. Existem várias fêmeas que são super ativas e super vocais, e eu conheço alguns machos que nós temos lá que são mudos que uma coruja. Mas, em geral, os machos é que vocalizam mais, né? E que são bem mais ativos, e as fêmeas são mais calmas, né? Os mais mansos que nós temos lá, nós temos mais ou menos 10 casais de calopsita lá no trópico, e nós criamos muito elas e gostamos muito, e muitas acabam sendo muito mansas, mesmo não cuidando. É um bicho muito dócil, né? Ele acaba acostumando com a gente e vira tipo mano. E as duas mais mansas são duas fêmeas. A origem da calopsita também, muito pouca gente sabe que as calopsitas vêm da Austrália exclusivamente, né? E na nutrição é muito legal a gente pensar na origem, né? Qual que é o habitat da espécie que você vai estar discutindo. Uma das principais formas de você entender qual é o nutricional adequado para uma espécie é você entender de onde vem essa ave, né? As calopsitas vêm da Austrália, e principalmente das regiões mais áridas da Austrália. Se você olhar, a grande parte da população australiana vive nessa parte aqui, na costa leste da Austrália, onde você tem uma maior predominância de florestas mais úmidas. À medida que você anda para o centro da Austrália, você tem um clima que vai ficando árido, até que no centro da Austrália você tem grandes extensões desérticas. E o oeste da Austrália também é uma região muito seca. Então isso é importante para a gente entender. A calopsita é uma espécie que evoluiu aonde? Evoluiu numa natureza extremamente seletiva, num ambiente muito seco. E isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar na questão nutricional, né? Vamos estender um pouquinho aqui. Aqui nós temos duas fotos de calopsitas na natureza, na Austrália. Aqui mostra uma região central, você vê aí uma vegetação bastante baixa, rasteira, né? E por que isso é importante falar? Porque se as calopsitas evoluíram na Austrália, numa região extremamente pobre em termos nutricionais, é porque elas evoluíram ao longo de milhares e centenas de milhares de anos a se alimentar com alimentos pobres, ou seja, elas são excelentes transformadores de alimentos em nutrientes. Tem muitas aves que são oriundas de habitats com alimentação mais disponível, mais abundante, que são menos eficientes digestivamente. As calopsitas, elas são boas extratoras de nutrientes, elas têm uma capacidade de digestão muito alta. Por quê? Porque elas tiveram que evoluir num lugar que tem um clima muito duro e uma alimentação muito pobre. Isso vai ter tudo a ver com a nossa sugestão nutricional e com todo o metabolismo, né, das calopsitas.
nós trabalhamos com nutrição, eu vou me concentrar nessa parte que eu acho que é o nosso forte, né? O que eu gostaria de trocar de ideia com vocês? Falar um pouquinho sobre o que a gente chama de manejo nutricional tradicional, a forma tradicional com que a gente vem alimentando as aves em cativeiro há mil anos, e dando ênfase para as calopsitas. Se a gente pensar numa ave, qualquer ave que nós ganharmos, de uma ave de rapina, automaticamente nós vamos imaginar que essa ave vai comer semente. E isso é um paradigma, né? Uma coisa que já está tomada na nossa cabeça. E nós gostaríamos de, ao longo dessa conversa hoje, destruir esse paradigma, abrir essa ideia, né? Por que nós temos essa imagem tão forte na nossa cabeça que as aves comem semente? Nós temos relatos das pessoas terem aves em cativeiro desde o Egito Antigo, antes da época dos faraós. E a gente sabe que essas aves eram alimentadas com sementes. E por que essas aves eram alimentadas com sementes? Existe uma boa quantidade de aves que são granívoras, se bem que as aves nunca comem, ou raramente comem sementes secas, elas sempre comem sementes vivas, né, junto com brotos, com folhas, com flores, etc. Por que elas são alimentadas com sementes? Porque todo mundo se alimentava naquela época de grãos secos. A alimentação humana naquela época era baseada em grãos que a gente podia armazenar, né? Eletricidade, a gente não tinha acesso a alimentos mais sofisticados. A evolução urbana do homem está intimamente ligada à agricultura, à capacidade da gente de armazenar esses grãos. Então, os animais eram automaticamente testados na nossa estratégia alimentar. Aqueles que se desenvolviam eram rapidamente mantidos em cativeiro, aqueles que não se desenvolviam eram descartados e, por uma razão ou por outra, deixavam de estar em convívio íntimo com o homem. Então, a razão principal da gente acreditar que semente é o alimento padrão de uma ave é porque nós temos um comportamento super histórico de hábito que vem de muito longe. E esse hábito vai se tornando a regra. Eu acho legal fazer um paralelo, porque eu trabalhei bastante tempo com nutrição de cães e gatos. E não tanto tempo atrás, nem tantos milhares de anos atrás, eu lembro que a gente conversava sobre cão e gato, eu quando era criança, e a melhor maneira da gente nutrir um cão naquela época era fazer polenta com restos de carne e cozinhar numa panela. E eu gosto muito de bicho em geral, sempre tive bicho em casa, e a minha mãe se orgulhava de todo dia dar uma panelada para os nossos cães de milho, de uma polenta com pedaços de carne picado. E naquela época, quando eu era moleque, faz uns 40 anos, era o padrão ótimo, você está alimentando muito bem os seus cães. E não existiam rações. Hoje em dia, nós estamos 40 depois, não se conhece praticamente pessoas que não alimentam cães com rações balanceadas, né? Então, todos os hábitos, eles têm por alguma razão, e com a evolução da ciência, do manejo, do conhecimento, a gente vai quebrando esses hábitos que são inadequados e vai substituindo esses hábitos mais saudáveis, né? Então eu gosto de fazer um paralelo. Eu acho que nós estamos hoje, já estamos há pelo menos uns 5, 6 anos, no momento em que está se revisando o nutricional de aves, da mesma maneira como há 30 anos atrás nós revisamos a maneira de nutrir cães e gatos, né? Qual que é o problema da alimentação à base de sementes? Porque, olha, a gente faz isso há milhares de anos, mas se é uma coisa saudável, se faz bem, não tem por que mexer, né? O que nós propomos? Propomos que esse conceito seja abolido. Qual que é o problema, então, que existe em utilizar sementes como estratégia básica de alimentação para as aves? Tem duas classes de problemas. Tem problemas funcionais e problemas nutricionais. Vou começar pelos funcionais. O principal problema funcional tem o fato de que a ave sempre come a semente que ela mais gosta. Então vou imaginar que eu sou um cara caprichoso pra caramba e eu tenho acesso a 30, 40 sementes, legumes e frutas e tal, e eu faço uma mistura muito bacana e eu conheço nutricionalmente a composição de cada uma dessas sementes, desses legumes, eu faço uma mistura fora de série. Qual que é o primeiro problema funcional? O primeiro problema funcional é que a ave vai comer aquilo que ela mais gosta. Em segundo, aquilo que ela mais gosta em segundo lugar. Em terceiro lugar, aquilo que ela mais gosta em terceiro lugar. E quando eu olhar o potinho de comida e ver um monte de cascas, aquela bagunça toda, eu vou assoprar, vou jogar fora e vou botar novo. E a ave vai comer de novo aquilo que ela quer. Então o grande problema que nós temos ao fazer misturas de sementes ou de legumes cozidos é que a ave invariavelmente... Segura lá, você grava.
A ave, Ela tá com fome, lá, invariavelmente, a calopsita lá tá com fome. Tanto de comida, ela caiu lá de morta de fome já. a ave invariavelmente vai comer aquilo que ela mais gosta. Né? O que significa isso? O que é o mais gostar? As aves, elas não sentem gosto, elas sentem levemente sabores. Elas sentem muito fácil amargo. Por isso, até como o nosso querido Felipe aqui comentou, se você dá um medicamento muito amargo, uma ave. E se você coloca alguma coisa doce, você facilita a aceitação. Mas a quantidade de papilas gustativas, as células que detêm, não tem modo. É ave. Deixa ela morta lá. As papilas gustativas numa ave, os passeriformes são praticamente inexistentes, nos citáceos um pouco menos, mas são 300 vezes menos do que nós, humanos. Né? Então, as aves, o gostar de uma ave está muito mais intimamente relacionado ao hábito do que ao paladar. Né? E eu vou estar falando sobre isso mais para frente. Outro problema funcional das sementes. Você tem um alto índice de contaminação. É muito comum você ter problemas de fungos, aflatoxinas nas sementes, um problema de rancificação das gorduras. Por quê? Porque você nunca sabe a idade da semente que você está comprando. Você nunca sabe quanto tempo faz que ela foi colhida. Sabe que nos primeiros 6 meses, 20% da proteína dos painços é perdida. Nos primeiros 6 meses de armazenamento. Então, as sementes são importadas e a gente geralmente compra a mais baratinha. A gente valoriza muito a nossa ave, mas infelizmente na hora de comprar alimento, a gente pensa o que é o mais barato. E o mais barato invariavelmente leva o importador a importar o lote de alpiste que está armazenado há 4, 5 anos, o painço, que é um pouco mais barato, que também é um pouco mais. E isso faz com que a gente nunca tenha certeza de qualidade ao mexer com sementes e corre-se muito risco de contaminação. Qual que é o outro problema das sementes? Em média, numa mistura de sementes, 30% do peso é casca. Então, 30% do que se está pagando é lixo de cara, fora o que a gente vai comer por seleção. Então, essa é a parte dos problemas funcionais das sementes. Eu gostaria de explorar um pouco mais. A gente tem uma cultura intuitiva onde a gente acha que, dando uma variedade enorme de alimentos, o animal sabe altamente o que ele precisa comer. E ele vai naturalmente comer mais daquilo que ele precisa. Isso é um mito e é errado. Tem várias pesquisas que demonstram isso. Tem um cara meu, Paulo, ele dá aula na Unesp, em Jabuticabal. Ele fez uma pesquisa no Zoológico de São Paulo com 30 papagaios comuns na zona estiva. E ele colocou cada um numa gaiola. E ele deu para cada um 8 tipos de alimentos diferentes, todo dia na mesma quantidade, para ver se existia algum padrão de consumo. Então ele deu girassol, cártamo, milho, grão, quirera, frutas, uma série de coisas. O que ele descobriu ao longo de 3 meses? Que cada indivíduo comia mais um X alimento. É óbvio que houve uma imensa predileção por girassol. Né? Mas o que ele concluiu? Muitos papagaios, como segunda alternativa, mamão. Outros papagaios não tocavam em fruta. Por que isso? Porque as aves são extremamente neofóbicas. Elas são extremamente rentes à mudança. Todas as aves que nós temos são presas na natureza, elas não são predadores. Nós somos predadores, nós temos olhos na frente, né? Nós temos um comportamento de predador e a gente olha muito para as nossas aves como se elas fossem nós mesmos, né? A gente tenta meio que usar, né? É muito comum isso, olha, a ave fez isso, eu acho que ela está querendo isso. E a gente entende o mundo muito pelos olhos de um predador. As nossas aves, o que isso significa? Olhos, onde é que estão os olhos das nossas aves? Estão do lado, né? Por que eles estão do lado? Na lateral do crânio e não frontais como os nossos. Porque aquelas aves lá atrás que não tinham a visão tão boa lateral já foram comidas. As que sobreviveram foram aquelas que conseguem se defender melhor, né? E evoluíram dessa forma. Então, animais que são presas têm um comportamento totalmente diferente do que animais que são predadores. O primeiro comportamento é resistência à mudança, medo. Uma presa, quando o dia alvorece, o que ele pensa? Que precisa comer e que tem que se proteger e não ser morto. Tem que mostrar que não está ruim, porque se ele mostrar que ele está ruim, ele facilita a identificação dele pelo predador. A gente que gosta de bicho assiste muito Discovery Channel,
Animal Planet, a gente não vê esses programas de predadores. O predador ele identifica por evolução, por prática, por instinto, no meio daquele grupo, o indivíduo que está mostrando sinais de fragilidade. E ele ataca aquele animal. Ele sempre procura o animal mais fácil de predar. Por isso que as aves, por uma questão evolutiva também, sempre escondem da gente os sintomas de doença. Você, quando um bom criador de aves, de citacídeos, de passeriformes, é sempre aquela pessoa que tem aquele olho, aquela pensa para olhar de longe uma ave e identificar que ela não está legal. Porque na hora que você chega perto dela, ela já tenta se mostrar bem. E muitas vezes, quando ela começa a mostrar sinais que ela não está legal, quase pronta para ir embora. Né? Então isso é evolutivo também. O que isso tem a ver com a história da semente? Tem a ver que as aves são super resistentes a mudanças. Você troca uma ave de gaiola, ela é estranha. Você troca um puleiro, ela é estranha. Para um passeriforme, isso é muito mais notório. Você muda um bebedouro, ela não bebe. Você colocou um diferente. Então, para alimentação, isso é muito importante. Por quê? Porque as aves geralmente vão comer aquilo que elas comeram quando eram filhotes e estavam sendo alimentadas pelos pais. Se você quer criar calopsitas e quer que elas se acostumem a comer frutas, por exemplo, no momento em que elas estiverem reproduzindo, estimule os pais a comerem frutas. A chance dos filhotes comerem frutas é altíssima. Se você quer que as suas calopsitas comam legumes frescos, alimente os pais com legumes frescos. E os filhotes, ao desmamarem, vão naturalmente ter uma facilidade grande de comer legumes frescos. Isso vale também para a gente, o alimento cruzado ajuda muito. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que o problema principal funcional da semente é que por mais que você misture algo especial, nada garante que aquilo vai ser consumido na planta que você fez. A ave sempre vai escolher aquilo que ela está mais habituada. E eu coloquei a foto do girassol, porque como as aves sentem muito pouco os detalhes de sabores, elas só conseguem sentir os sabores mais fortes. Algo muito amargo, que é repulsivo, algo muito doce, que é bem-vindo, algo muito gordo, super bem-vindo. Então por que as aves gostam tanto de girassol? Porque 50%, 48% do girassol é gordura pura. E isso elas podem sentir o sabor. Beleza? Qual que é o problema nutricional das misturas de sementes? Fora a questão funcional. Por mais que a gente faça uma mistura muito legal, nós temos que ter consciência que nós estamos misturando sementes secas, elas não são sementes vivas que estão vegetando na planta. Lembrar que quando a gente fala, mas eu tenho uma ave granívora. Uma ave granívora na natureza, ela não come só o grão, ela come o grão vivo, ela come o broto da planta onde ela come o grão. Ela muitas vezes come flores. Eu tenho uma foto aqui, alguém já viu papagaio comer flor? Vou mostrar para vocês. Quem conhece trinca-ferro aqui? Com exceção dos dois, vocês três. Trinca-ferro é um passeriforme que todo mundo tem um canto muito bonito e tal, é um dos sons do telefone do Paulo aqui. Tem alguns pesquisadores aqui do Rio que ficaram 5 anos estudando trinca-ferro na região de Resende. Eles descobriram que a dieta principal do trinca-ferro são folhas de banana. O trinca-ferro é fitófago, ele só come pedaço de planta e só come folha. O principal, ninguém alimenta trinca-ferro com folha, dá-se tudo para trinca-ferro, menos folha. É importante a gente entender o que uma ave come na natureza, né? Voltando na questão nutricional aqui, quais são os 4, 5 principais problemas básicos de nutrição à base de sementes? Primeiro, falta de carotenoide, consequentemente falta de vitamina A. Vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em gordura, extremamente importante e essencial para a saúde de qualquer ser vivo. Segundo problema crônico das sementes. As sementes são extremamente pobres em cálcio e excessivamente ricas em fósforo. Você tem uma relação cálcio e fósforo inversa e muito inversa. Isso aí é o suficiente para um adulto, mas é absolutamente insuficiente para a reprodução ou para uma ave jovem se tornar um adulto saudável, com esqueleto normal e tal. Qual que é outro problema das sementes? As sementes são cronicamente deficientes em aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são os blocos que compõem as proteínas. As proteínas são cadeias de aminoácidos, 2 grupos de aminoácidos, essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que o organismo não consegue sintetizar, não consegue recombinar a partir de outros aminoácidos. Então eles precisam estar obrigatoriamente sendo fornecidos na dieta. Então as sementes são cronicamente deficientes em metionina, em lisina, em arginina, em triptofano. Se você não der outra forma de alimentação, você vai ter problemas nutricionais a longo prazo. Outro problema que nós temos é que hoje a imensa maioria das aves vivem dentro de casa ou em ambientes internos.
Antigamente as pessoas moravam em casas grandes, tinham um quintal enorme, tinha árvore, sol, tipo aqui. Já tinha as aves no sol, ao ar livre, o que faz muito bem para as aves. E você tem um nutriente que é a vitamina D, que é sintetizado a partir do sol. Hoje em dia, as pessoas moram em apartamentos, ou moram em casas pequenas, ou tem as aves em construções, para evitar fogo, etc. e tal. Mas tem janela na minha casa, mas os UVB não passam pelo vidro. Então, aves em ambientes fechados ou em ambientes domésticos, elas não sintetizam vitamina D. E as sementes são pobres em vitamina D2, que é uma vitamina D de origem vegetal. Então você começa a ter problemas crônicos de vitamina D. Junto com carência de cálcio, é um problemão. Para finalizar, o principal problema das misturas de sementes: excesso de gordura. Principalmente essa mistura tem girassol, ave ou cártamo. A minha calopsita não come girassol. Tem lugar que tem mania de cártamo. Não sei se é aqui no Rio. Cártamo é aquela, parece um girassolzinho pequenininho. Não é um girassol, as pessoas acham que é. Eu só dou cártamo, mesma coisa, é tão gordo quanto o girassol, né? Então, se nós somarmos os problemas funcionais dos funcionais, a gente vai ver o quê? Que propor nutrição de ave à base de semente no século XXI é uma coisa bem ultrapassada. Eu vou falar individualmente sobre as principais carências nutricionais. Vitamina A. As aves na natureza, elas não ingerem vitamina A na forma pura, elas ingerem carotenoides. 95% da vitamina A no nosso organismo está concentrada no fígado. Então só as aves de rapina que comem vitamina A. Mas as aves na natureza, elas comem muitas folhas, elas comem grãos frescos, elas comem flores, comem uma série de matérias vegetais ricas em carotenoides. Esses carotenoides são os precursores da vitamina A. A ave consegue sintetizar desses carotenoides a vitamina A que ela precisa. E à medida que o nível de vitamina A no plasma estiver satisfatório, ela para de converter o carotenoide em vitamina A. É essencial que a gente suplemente isso nas aves mantidas em cativeiro. E nas sementes não existe essa suplementação. Eu vou no prático. Existe uma série de questões técnicas da importância da vitamina A, eu vou passar. Um exemplo bem legal de carotenoides está nessa foto do milho. Você milho aqui que nós conhecemos, que é um milho amarelo, que é rico em carotenoide, e nós temos aqui uma espiga de milho branco, que é muito usado no México, que é absolutamente em carotenoides. Vocês podem reparar que a cor é totalmente diferente de um para outro, né? Esses carotenoides, eles são absolutamente essenciais para a suplementação de vitamina A. Então nós estávamos conversando aqui de manhã, vocês estavam falando de milho e tal, e a nossa querida Leila estava da milho verde, e aí o Paulo está dizendo que dá o milho, como é que se fala? Cozido e tal, e vocês estão com isso dando uma fonte de carotenoides para as calopsitas. Quais são os problemas práticos decorrentes da falta de vitamina A? Você começa a ter uma desestruturação das células, e isso causa, a primeira coisa visual, você começa a ver o que chama hipertrose desses tecidos. Então você começa a ver excesso de crescimento no bico, ou um bico lateral todo enrugado, parece que ele está cristalizado. Você começa a ter problema nas patas, crescimento excessivo de unhas, escamação excessiva nas patas, na pele das patas. Isso são sintomas típicos de falta de vitamina A ou de excesso, né? Hoje a gente vive muito mais a presença de falta. Se nós formos reparar, a gente vê muito isso no dia a dia. A vitamina D, eu expliquei anteriormente, é essencial, né? Hoje as aves não estão tendo acesso direto ao sol. O ideal é que uma ave pegue pelo menos uma meia hora de sol por dia. Isso é o suficiente para estimular a síntese correta de vitamina D3. Então as aves que vivem em terraço e que tomam sol, obviamente estão recebendo uma boa quantidade de raio UVB e vão poder, consequência disso, estar sintetizando vitamina D em quantidades suficientes. Em contrapartida, as outras aves, se não for suplementado vitamina D na dieta, elas vão ver problemas crônicos ao longo da idade, esqueléticos, né? Quais são esses problemas? Aproveitando falando do cálcio, que está intimamente relacionado com a vida. Eu tenho uma calopsita adulta, ela come semente, ela está bem a vida toda.
está ótima, ela está praticamente crescida, o esqueleto dela fora de um adulto, mas o cálcio não está só no esqueleto. Uma série de reações químicas no organismo dependem de cálcio. Isso vai acabar acarretando problemas. E nunca o problema nutricional é uma coisa pontual, uma coisinha só. Geralmente é uma coisa sistêmica. Uma série de carências vão gerando outros problemas que no todo vão levar a um óbito precoce, uma vida menos longa. Para a reprodução é essencial. Se você não tiver cálcio suficiente na dieta, você vai ter problema de ovo mole, ovo preto, baixa taxa de fertilidade, baixa postura, etc. Aqui são 2 raios-x, tá claro demais, não dá para ver. Basicamente explica o problema de calcificação em dietas de sementes versus dietas extrusadas. No quadro da esquerda você vê um raio-x que tem aquelas fraturas que se chamam tipicamente de fraturas tipo galho verde. Uma ave que cresce com uma carência crônica de vitamina D e cálcio de ouro sozinho, ela vai ter um esqueleto muito frágil. E muitas vezes ao manusear a ave você promove uma fratura. E aí a pessoa fica mal achando que, cara, chocou a ave se quebrou e tal, e na verdade é um problema nutricional. Né? Ou nós temos crias de aves muito pequenas, aves que não se desenvolvem, e a gente fica achando que é tudo proteína. Muitas vezes o problema não é proteína, muitas vezes o problema é um desequilíbrio mineral. Eu estava falando dos aminoácidos essenciais. Uma das características típicas de aminoácido essencial em níveis baixos, você começa a ver marcas de estresse nas penas ou descoloração. Aves geralmente têm penas bem secas, com uma cor muito bonita e com uma pigmentação forte. À medida que você tem uma proteína de baixa qualidade, você começa a ter descoloração. E não é importante só o nível de proteína, é importante a quantidade de aminoácidos essenciais que compõem essa proteína. E a gente está sempre querendo comprar alguma coisa, a gente acha que mais é melhor, né? Nós vamos ver que no caso das calopsitas é o contrário. Aqui uma calopsita que eu achei que estava obesa pela foto, mas é muito difícil achar a foto de uma calopsita obesa, então pode ser que seja a minha impressão. Eu achei que ela estava gordinha, assim, meio prostrada. Esse quadro aqui mostra basicamente que muitas das alternativas alimentares que as aves gostam são péssimas nutricionalmente para elas. Aqui nós temos o nível de gordura do girassol, 58%, semente de gergelim, 58%, semente de abóbora, 49%, amendoim, 50%. Muita gente gosta de amendoim para todo tipo de cetáceo, mas eles adoram e não sabem que aquilo lá está causando um mal muito grande. Se você der um girassol ou 2 como um agrado por dia, fica 2, 3 dias sem nada de novo, aquilo lá obviamente não vai afetar a nutrição dessa ave. Agora, se você dá todo dia como base alimentar isso, você vai estar contribuindo para que essa ave tenha uma reduzida. Esse excesso de gordura também leva ultimamente a um quadro de esteatose, né, que é uma lipidose. Você começa a ter a gordura acumulando no fígado da ave e essa gordura começa a ocupar as células do fígado e você começa a ter uma função hepática diminuída. Esses quadros são irreversíveis. E a gente vê muito isso em papagaios e a gente também vê isso bastante em calopsitas. Tem um slide que eu mostro, que eu comentei alguns minutos atrás, que na verdade são os problemas nutricionais e as doenças causadas por razões nutricionais, elas são multifatoriais, são uma soma de fatores que vão agravando ao longo de anos a saúde dessa ave e contribuindo para uma vida mais curta. Para fechar essa parte, eu acho importante esse slide do Harrison. Harrison é um veterinário muito famoso, é o pai praticamente da veterinária de ave de companhia. E ele cita no livro dele que 70% dos casos clínicos que chegam na clínica dele estão relacionados direto à nutrição, à má nutrição. Então, o que nós sabemos? Que se nós tivermos uma boa nutrição, um bom manejo nutricional, nós vamos diminuir significativamente a incidência de problemas e vamos melhorar muito a saúde das nossas aves. E como é que a gente faz para um sistema melhor? A gente precisa primeiro ter consciência do que nós estamos fazendo não está correto. Essa foto eu tirei não faz nem um mês, mas eu achei ela super emblemática. Ela foi num zoológico no Rio Grande do Sul. Então vou falar um conceito delicado. Nós estamos vendo aí um tucano comendo uma mistura de sementes, amendoim, girassol e amendoim à vontade. Vocês estão vendo na foto? Todo mundo sabe que os tucanos são aves omnívoras, principalmente frugívoras, né?
sem sentido nenhum você dá para um tucano uma mistura de semente com um girassol amendoim. E a gente vê isso todo dia. E aqui não é na casa de ninguém não, é no zoológico. Está cheio de veterinário lá, de biólogo, gente que teoricamente devia saber isso. Então, por que eu pus esse slide aí? Para a gente parar a pensar o quê? Que depende da gente dar essa questão nutricional e propor um manejo mais saudável. Qual que é o objetivo de nós que amamos as aves e adoramos elas como animais de estimação? A gente quer promover, primeiro, a gente gosta de falar de aves e pode falar de aves o dia inteiro, não pode? Segundo, a gente quer entender o máximo possível porque a gente quer propor e entregar para elas o melhor que a gente consegue. Porque a gente sabe que se elas estiverem muito bem dadas, muito bem saudáveis, elas vão estar mais felizes, elas vão produzir mais, elas vão viver mais e nós vamos estar consequentemente mais felizes, né? Então nosso objetivo é muito simples. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entender e tem que propor de uma maneira prática qual que é a maneira correta de fazer de cada tipo de ave, de cada grupo, de cada espécie. Então, eu coloquei esse slide, eu geralmente palestra aqui, eu enveredo para um lado mais de pesquisa e eu vou poupar vocês desse pedaço hoje, vocês vão ficar felizes. Mas o que eu acho importante nesse slide é entender que os cetaciformes formam um grupo muito amplo e que a estratégia alimentar de cada um é muito diferente da do outro, né? Nós temos aqui uma arara de Lear, que é uma arara que vive no sul da Bahia, extremamente ameaçada, parente da arara hiacintinus. Essa arara passa a vida inteira comendo um tipo de coquinho, chama curi. E essa ave tem uma estratégia alimentar super específica. Ela depende essencialmente dessa palmeira e coquinho para se reproduzir. Por outro lado, nós temos aqui um Amazona barbadensis comendo flor de ipê amarelo. Nessa época do ano, essa ave vive na Venezuela, vive em Curaçao, em Bonaire. Nessa época do ano, na floração do ipê, é o principal alimento desses papagaios, as flores. Está vendo ali uma foto de um deles comendo o bico todo lambuzado de flor. E a gente imagina, não, mas eles são granívoros, o negócio deles é comer girassol. Aqui nós temos um periquito swift da Austrália comendo flores de eucalipto. E aqui nós temos um lores molucanos, também da Austrália, comendo uma... Não sei, o pessoal em São Paulo chama rabo de raposa, isso tem muito em São Paulo. É uma planta australiana. Ou seja, existe uma amplitude enorme de estratégias alimentares do grupo dos psitacídeos, sozinho. E a gente tem que entender o que a nossa ave é, o que ela come, de onde ela vem, para propor essa estratégia, né? No caso das calopsitas, quais são as características específicas das calopsitas que nós temos que levar em consideração? Vamos fazer junto isso, já que nós economizamos aí uns 20 slides técnicos atrás. Primeira coisa, como é que a gente faz para descobrir qual que é o ambiente ideal para uma ave? Pesquisa, observação na natureza. A gente que gosta de ave, eu, por exemplo, não me canso de sentar na frente das minhas aves e ficar horas observando elas, dado quieto. A minha namorada atual e a minha ex-mulher acham que eu sou louco, eu devo ser. Mas a gente aprende muito observando as aves, né? E a gente aprende muito observando as aves em vida livre também. Você observando as aves na natureza, você